Olá, boa noite. Como você está? Tudo bem? Que prazer em tê-lo aqui comigo no meu canal, o Carteiro das Boas Novas. Eu espero que você esteja gostando de todos os conteúdos e nessa noite nós vamos tratar de um caso bem emblemático, de uma decisão vinda lá do Superior Tribunal de Justiça, que, em princípio, não é uma boa nova para os segurados da Previdência Social em geral. Mas o alerta que vai ser dado, sim, o alerta, eu tenho certeza que vai ser uma boa notícia para você, vai te ajudar a se preparar se você, num dado momento, você se encontrar na situação que nós vamos trazer aqui, ok? Então eu tenho uma boa nova do direito ligado a uma questão previdenciária de aposentadoria, ok? E é claro, no final nós vamos trazer também uma palavra de Deus para a nossa reflexão. Inclusive eu vou fazer um link dessa questão do trabalho, da aposentadoria, com a questão do trabalho, à luz da palavra de Deus. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, em primeiro lugar, eu quero te trazer a boa nova do direito. Esta semana, o Superior Tribunal de Justiça julgou um caso que acabou servindo de jurisprudência para toda a Justiça Nacional. Qual é a questão? Um trabalhador entrou com um pedido de aposentadoria no INSS e, dentre os documentos que ele juntou, ele também acostou uma sentença homologatória de acordo trabalhista na Justiça do Trabalho. E aí ele postulou a aposentadoria com base no que ele tinha anotado em carteira, com mais esse acordo que ele fez lá na Justiça do Trabalho. Só que ele acosta esse documento, essa sentença, mas ele não anexa ali com ela outros documentos que comprovassem aquele vínculo de emprego. Ok? E aí o INSS, com base nesse documento, negou o pedido de aposentadoria, dizendo que ele carecia do direito, que ele não preenchia os requisitos para se aposentar. O caso foi parar na Justiça, a lide correu, pelo que a gente até percebe nas instâncias inferiores, ele chegou a ter um sucesso, mas o INSS levou o caso até Brasília e o Superior Tribunal de Justiça, então, decidiu a unanimidade que a sentença homologatória de acordo na Justiça do Trabalho, como início de prova, sem outras provas que atestem ou comprovem efetivamente o trabalho exercido pelo empregado, ela não tem validade, ela não é eficaz para comprovação de tempo de serviço. E essa decisão, ela, apesar de não ser boa, ela nos faz refletir sobre estas questões previdenciárias. Porque o que acontece? Um trabalhador só vai usar a sua carteira de trabalho e os documentos que ele tem para a aposentadoria quando ele preenche, em primeiro lugar, o requisito do tempo. E isso normalmente acontece bem no final da carreira dele. Hoje, por exemplo, ninguém com menos de 60 anos de idade, com exceção de raríssimas profissões, raríssimas, como é o caso, por exemplo, dos aeroviários, que se aposentam com 25 anos de serviço, desde que estejam trabalhando a bordo, e o caso dos professores, desde que estejam trabalhando efetivamente em salas de aula, hoje ninguém consegue
se aposentar antes dos 60 anos de idade. Ok? Pela lei, né, atual. Porém, quando você dá entrada no requerimento, no INSS, inicialmente você junta toda a documentação que você tem. E qual era a decisão anterior? Principalmente quando você tinha uma anotação na carteira de trabalho. E lá no seu CNIS, que é justamente, né, o quadro ali, aonde o INSS registra, o cadastro, aonde o INSS registra todas as suas contribuições, é muito comum o empregador assinar a carteira de trabalho, mas não recolher as contribuições previdenciárias. Então, um segurado, ao requerer a aposentadoria, ele juntava a carteira de trabalho com a anotação de entrada, anotação de saída, e ainda que ele não tivesse documento nenhum para comprovar aquele vínculo, a carteira de trabalho fazia uma presunção relativa, só que o ônus da prova ele era invertido para a autarquia, era a Previdência Social que tinha que fazer prova que aquele vínculo não era eficaz. Quando a Previdência ia a juízo e dizia que não tinha contribuição, a Justiça vinha e dava uma resposta. Ó, quem tem que cobrar as contribuições são vocês, não é o empregado, porque o empregado, quando recebe o salário, o empregador ele já realiza o desconto da contribuição previdenciária direta no contra-cheque. Então não cabe ao empregado provar que contribuiu, até porque não é ele que contribui. Então havia, né, uma presunção, que a gente até no latim chama de presunção juris tantum, ou seja, relativa. E aí o juiz, normalmente, com aquela carteira, com aquele contrato de trabalho, ele considerava aquele tempo de serviço. Mas agora, a partir desta decisão do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não haja as contribuições, mas que o empregado só possua o contrato de trabalho, tão somente a anotação na carteira de trabalho ou tão somente um acordo trabalhista na Justiça do Trabalho, ainda que homologado pelo juiz, não vale mais como prova suficiente para que o segurado considere aquele tempo de serviço para a sua aposentadoria. E aí eu quero aproveitar essa decisão, que de certa forma não é boa para o segurado, mas eu quero aproveitar isso e te trazer uma orientação aqui, porque pode ser necessária para você lá no futuro. Bom, se a Justiça não aceita mais tão somente a anotação da carteira de trabalho como prova do meu tempo de serviço, o que eu devo fazer? Presta bem atenção. Se você tem um vínculo com uma empresa, certamente, você tem o seu cadastro no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porque é obrigatório. Você tem o seu cadastro no programa de PIS/PASEP. Isso é fato. Quando você recebe o seu salário, é comum as empresas hoje abrirem uma conta e realizar o depósito do salário lá na sua conta. Algumas nem mandam mais contra-cheques, mas elas realizam o pagamento lá da sua conta bancária. E se ela envia contra-cheque, melhor ainda. Então o que você tem que fazer hoje, além da carteira de trabalho? Você tem que procurar guardar, durante o tempo em que você estiver contribuindo, que você participar do programa do INSS, para se aposentar no futuro, você deve guardar todos estes documentos juntos com a carteira de trabalho. Vai na Caixa Econômica, pede um extrato do FGTS.
Quando a empresa lançar em sua carteira anotação de férias, se não tiver anotado, pede para anotar as férias, quando você tirou, quando você terminou direitinho. Anote. Houve a mudança de salário, alteração de salário, pede para a empresa anotar na página própria a alteração de salário. Porque cada ato desse que é praticado na carteira, eletrônica ou física, é uma prova que você constitui do tempo efetivo que você trabalhou. Então você pode juntar o extrato do FGTS, você pode juntar os recibos salariais, você pode anexar o extrato do PIS/PASEP, você pode tirar um extrato da sua conta bancária onde os salários são creditados. Para quê? Para fazer prova no futuro em seu favor na Previdência Social. E por que isso? Porque muitas das vezes acontece o que eu acabei de falar anteriormente. As empresas, por lei, elas são obrigadas a descontar a contribuição previdenciária do seu contra-cheque. É ela que tem essa responsabilidade, é ela que tem esse dever. Mas o que acontece com muitas empresas? Ela desconta a contribuição previdenciária do seu contra-cheque, mas ela não repassa esse dinheiro para o INSS. O que vai acontecer? Vai ter o seu vínculo lá no seu CNIS, mas na parte das contribuições, zero, não tem contribuição nenhuma. E se você lá no futuro for entrar com o seu pedido de aposentadoria, sabe o que vai acontecer? O INSS não vai te dar o benefício se você acostar tão somente a carteira de trabalho, de acordo com essa decisão atual do Superior Tribunal de Justiça. Então fica aqui o meu alerta, fica aqui a minha orientação para você, ok? Porque houve uma mudança de entendimento a respeito do valor, da eficácia que a anotação na carteira de trabalho e a homologação de acordos na Justiça do Trabalho em relação ao tempo de serviço. Então guarde esses documentos, procure fazer prova, de vez em quando verifica lá no seu CNIS se as contribuições estão sendo recolhidas. Isso é fácil de você fazer, é só você ir lá no Meu INSS, fazer o seu cadastro, ter uma senha, você com cadastro e senha pelo GovBR, no Meu INSS, você consegue examinar todo o seu CNIS, você consegue simular o seu tempo de aposentadoria, ok? Faça isso para que você não seja surpreendido no futuro. Fica aqui então essa boa nova para você, ok? E não se preocupe com o número do recurso, porque eu vou estar aí na legenda colocando a fonte para você, para que, se você quiser, você possa consultar, ok? Bom, dada essa, vamos falar, boa notícia, porque acaba nos alertando para nos prepararmos para o futuro, e envolvendo ali questão de salário, questão de previdência social, quero trazer um assunto aqui também polêmico, bem polêmico, à luz da palavra de Deus. E a pergunta é: de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com o sentimento de Deus, você pode dispensar um empregado sem indenizá-lo? É a primeira pergunta. Será que Deus, ele tratou em sua palavra da questão trabalhista? Interessante. Nós vamos ver isso já já. E por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Quando nós estudamos o direito, principalmente do trabalho, nós vamos verificar que a legislação nacional referente a esse assunto, ela não é de muito tempo. Ela é nova.
Basta você ver que o nosso próprio Brasil, o nosso próprio país, onde nós moramos, ele é um país novo. O nosso país foi descoberto no ano de 1500. A partir de 1500 começa a nossa história. A Bíblia, ao contrário, ela já existe, ó. A palavra de Deus é bem anterior ao descobrimento de muitos países, certo? Será que Deus, então, ele trata sobre esse assunto? Eu quero ler um texto com você, para não ficar na minha palavra, eu quero ler um texto com você que está na palavra de Deus, ok? Nós vamos lá, eu vou pedir para você prestar bem atenção, porque esse texto está lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 8. Eu vou ler rapidinho. Deus falando através de Moisés. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe deis nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Porque nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás, forro de ti. E quando o despedires de ti forro, não o despedirás de mãos vazias ou vazio de bens. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Que maravilha! Esse texto, ele já responde a nossa pergunta. Esse texto trata da indenização que o israelita estava obrigado a dar no 7º ano, que era o ano da remissão, ao trabalhador ou ao pobre que prestasse serviço para ele. Era a ordem de Deus. Olha, 6 anos ele vai trabalhar para você. No 7º ano você vai despedi-lo, porque o 7º ano era o ano da remissão. Durante 6 anos, aquele servo fazia tudo o que o Senhor lhe pedia. Ele tinha mal casa para morar, roupa para se vestir e o alimento da mesa para comer. Quando chegava no 7º ano, pelas leis do Senhor, ele era obrigado a despedir esse funcionário, esse empregado ou esse pobre. E aí então, ele era obrigado a indenizar a essa pessoa. Ela não podia sair de mãos vazias. E digo mais, se assim o israelita fizesse, e aquele pobre, aquele necessitado, aquele prestador de serviço, aquele diarista orasse para Deus, reclamando que aquele senhor, ele não havia o indenizado, Deus tinha isso como pecado. Interessante. Como o nosso Deus é maravilhoso. Ele se preocupa com estas coisas também. Ele se preocupa
com a questão trabalhista. Sim. E não é só no Antigo Testamento. Eu vou ler agora um texto que também fala muito com a gente, porque esse texto está no Novo Testamento e é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, tratando justamente sobre esta questão também de salário. Lá em 1 Coríntios, capítulo número 9, 1 Coríntios 9, a partir do verso de número 7, há uma questão sobre direitos dos apóstolos, dos sacerdotes, das pessoas que trabalhavam para o reino de Deus. Paulo se dirigiu à igreja de Corinto da seguinte forma: quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, e olha só o que está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Esse texto, ele está lá no Antigo Testamento, também no livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. Quando Paulo diz aqui, não está escrito. Aí ele diz: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Não atarás a boca, ou seja, deixa a boca do boi livre, para ele poder comer enquanto ele trabalha. Então Deus também se preocupava até mesmo com os animais que serviam o povo. E dizendo dessa forma: olha, enquanto ele estiver trabalhando, deixa ele comer. Não ata a boca dele, não prende a boca dele, mas deixa a boca livre, porque enquanto ele trabalha, ele vai sentir fome, deixa ele comer. Aí Paulo prossegue: porventura, tem Deus cuidado dos bois? Na verdade, Deus usou a questão dos próprios animais, e é claro, porque se um animal já é motivo de preocupação na parte de Deus, que dirá nós, homens e mulheres, enquanto trabalhamos? É direito da gente. É direito da gente lanchar, é direito da gente almoçar, é direito da gente jantar e é direito do empregador fornecer estas coisas enquanto nós trabalhamos para eles. Aí ele prossegue: ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. E é claro, e aqui é interessante, ele responde muitas perguntas para a gente. Inclusive no meio cristão, infelizmente, há muitas pessoas que reclamam de bispos, pastores, sacerdotes, diáconos, presbíteros que vivem exclusivamente para a obra de Deus, de receberem salário. Posso falar uma coisa para você? Isso não é ilícito. Muito pelo contrário. Tem amparo na palavra de Deus. Agora, tem muitos, assim como o apóstolo Paulo, que preferem não receber nada da igreja. Para quê? Para não pesar a igreja. E aí abrem mão dos salários. Mas não há nada demais. Porque se a pessoa trabalha ali exclusivamente para o reino de Deus, acorda de manhã, dirige os cultos, dirige a igreja, trata das coisas da igreja, trabalha exclusivamente para a igreja, qual é o problema dela receber o salário? Não há problema nenhum, pelo contrário. A palavra de Deus diz que enquanto ele faz estas coisas, nós não podemos atar a boca. Nós devemos tratá-lo bem, dar alimentação e dar o salário. E aí é interessante, porque na própria carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 5,18, Paulo então, assim como ele falou para a igreja de Coríntios, ele também vai falar a Timóteo, seu filho na fé.
1 Timóteo 5, verso 18. Olha só o texto que Paulo vai usar. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Ele vai pegar de novo essa ordenança de Deus que está lá no Antigo Testamento, está lá na lei, está lá no Pentateuco. E vai dizer assim, digno é o obreiro do seu salário. Então, observe que o sentimento de Deus é em favor de você recompensar o empregado, o servo, o pobre, o necessitado, tendo vínculo de emprego ou não tendo vínculo de emprego, porque tem muitas pessoas que não têm vínculo de emprego, são diaristas. E muitas das vezes as pessoas que usam da força do trabalho destas pessoas, tratam elas muito mal. Quando elas vão embora, não pagam nada a elas. Tão somente porque é diarista. Ah, é diarista, então não tem indenização. Ah, é diarista, não tem direito a um almoço. Ah, é diarista, não tem direito a uma passagem de ônibus ou do que for para o seu transporte. Então, assim, é algo que a gente tem que refletir. Porque o sentimento de Deus é que nós venhamos a tratar bem aquelas pessoas que prestam serviço para a gente, independentemente se elas têm vínculo ou não têm vínculo de emprego. E que nós não devemos atar a boca delas enquanto elas estão trabalhando para a gente. Pelo contrário, devemos pagar o salário dessas pessoas, ao despedi-las, devemos indenizá-las. Se não tem vínculo de emprego, devemos dar uma ajuda, porque ela pode não prestar serviço para mais ninguém, só para você. Sabe por quê? Porque se ela orar contra ti, contra mim, contra nós, pela falta de observância destas coisas, ainda mais uma pessoa sendo cristão, pode ter certeza que Deus não vai se agradar disso. E aí eu tenho até muito receio, muito medo, sabe? Porque o nosso Deus é um Deus que abençoa, é um Deus abençoador, mas o nosso Deus é um Deus justo. Deus é justo. E ele não tem o inocente por culpado, nem tem o culpado por inocente. E pelo que a gente lê de sua palavra, aquilo que a gente recebe, as bênçãos que ele nos dá, é também para nós dividirmos ela com aquelas pessoas que nos ajudam, com aquelas pessoas que trabalham em favor da gente. Então, respondendo à pergunta inicial, Deus se preocupa com a questão trabalhista? Sem dúvidas. Deus trata da indenização, Deus trata da questão do salário, Deus trata da questão da alimentação, e agora vocês vão ficar até de boca caída com o que eu vou falar. Deus não só trata destes benefícios diretos, como ele tratava também de benefícios indiretos. Eu vou colocar ali, para não ter que ir lá na Bíblia de novo e ler, eu vou colocar aí na legenda para você. Aquela época, quando o Senhor instituiu estas leis lá em Deuteronômio, quando um homem se casava, sabe quanto tempo ele tinha de benefício para ficar em casa cuidando da noiva, cuidando da sua esposa? A Bíblia diz que ele não podia ir para a guerra se ele se casasse. Deus fala, se ele se casar, ele tem direito de ficar em casa 1 ano. É isso que você acabou de ouvir. 1 ano. Se houvesse alguma guerra, pelo fato dele ter se casado, era direito dele passar 1 ano cuidando da sua esposa. Lua de mel. Deus se preocupa com estas coisas. Deus trabalhou 6 dias. O 7º ele descansou. O descanso no 7º dia, de acordo com as nossas leis atuais, tem a ver com os princípios básicos de Deus sobre a questão do trabalho entre empregado e empregador. O descanso no 7º dia, o salário,
a indenização, o fundo de garantia, tudo isso, na verdade, são leis que vão buscar nos princípios da palavra de Deus, pode ter certeza, esses direitos para os trabalhadores. Então, fica aqui o alerta, a boa nova para você. Seja justo com aqueles que trabalham para você. Assim como você cobra do empregado que faça o serviço da melhor forma para você, seja você também um cumpridor das obrigações trabalhistas. Porque você fazendo isso, além de você estar abaixo das leis trabalhistas e fazendo o que elas mandam, você também estará observando os princípios de Deus sobre a questão do direito do trabalho. Ok? Eu agradeço a você por você ter ficado comigo até agora. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu te peço que, além de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, deixe suas dúvidas, que eu responderei cada uma delas. E, se possível, compartilhe comigo. Me ajude a divulgar o canal para que outras pessoas também recebam essas boas novas da área do direito e da palavra de Deus para as suas próprias vidas. Então, uma boa noite para você. Até o próximo vídeo, o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço.